Estamos começando mais um episódio da série Grandes Temas da Sociedade. Essa parceria da Itatiaia com a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. E hoje a nossa discussão é interessante, é meio que mexendo na minha geração, né? E a minha cabeça, pelo menos, está jovem. Doutor Paulo Henor, presidente da OAB Jovem, seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Quero agradecer o convite, a abertura do espaço aqui da Itatiaia para a gente bater esse papo, que eu tenho certeza será enriquecedor. Detalhe que o senhor preside a comissão regional e também está na comissão nacional, na comissão da Federal da Ordem. Na condição de vice-presidente. Bacana. Doutor, não faz muito tempo eu fui ao OAB assistir a entrega de carteiras. Discurso muito bonito do presidente Sérgio Leonardo, muita gente feliz, os parentes, e eu olhando para aqueles jovens e pensando, meu Deus, com tanto advogado já no mundo, com tanta dificuldade, o que será dessa gente? Mas sempre haverá lugar para quem é de fato vocacionado e está disposto a lutar, doutor? Com certeza, Eduardo. Nós entregamos uma média de 80 carteiras por semana em Belo Horizonte. Então entram a média de 80 jovens advogados no mercado da advocacia belo-horizontina e nós sempre somos questionados sobre a saturação do mercado. Mas a verdade é que existem áreas que ainda não são exploradas. Existem algumas áreas novas que estão chegando à medida que o direito se atualiza, novas áreas vão surgindo. E para quem é bom, sempre existe espaço no mercado. Como esse programa nosso, essa prosa nossa, é direcionada mais às advogadas e aos advogados, mas está nas mídias sociais da Itatiaia, disponível para todo mundo. Vamos dar uma dica para a mocinha, para o rapaz que tem 16 anos, 17, está pensando em fazer direito. É importantíssimo ter conhecimento de inteligência artificial, estar antenada com o ChatGPT e tudo que está chegando junto com o inglês e com qualificação? Sem dúvida. Hoje a faculdade ensina o mínimo, que é o que a gente chama de direito material e direito processual. Mas existem outras habilidades que necessariamente o jovem precisa desenvolver para poder entrar com mais ênfase no mercado e garantir maiores chances. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, o que a OAB Jovem faz? Por exemplo, alguma plataforma, algum projeto pensando, como é que o senhor faz para dar uma impulsionada na turma? O OAB Jovem sempre entendeu que a educação é o que pode mover e mudar a carreira da jovem advocacia. E por isso nós estamos sempre organizando eventos a preços acessíveis ou até gratuitamente. Toda semana nós temos eventos organizados pelos nossos grupos temáticos e vamos inclusive fazer um congresso agora em julho, 18 e 19 de julho, justamente voltado para essas novas habilidades. A gente não vai falar de direito, a gente vai falar de carreira, gestão de escritório, investimento, educação financeira, marketing, vendas, ou seja, aquilo que a gente entende que o advogado precisa ter hoje para poder alavancar a carreira. Carreira. Eu conheço muitos advogados, inclusive o Vinícius, que namora a minha caçula Sara, ele está se preparando para concurso, quer concurso. Outro dia o governador Zema falou, se eu fosse um jovem, eu ia buscar outra atividade, a iniciativa privada, porque o Estado vai chegar uma hora que não vai dar conta de pagar mesmo, etc. E tal. Quando o senhor fala de carreira, imagino que a OAB diz para o novo advogado, falou, vá acima de tudo aonde o coração quiser e a mente recomendar. Porque se o cara nasceu para ser juiz, ele vai ser feliz. Mas dependendo da característica dele, se ele ficar advogado, ele vai ser muito mais bem remunerado. Sem dúvida. A gente costuma dizer que para o serviço público existe um teto, ainda que muitas vezes esse teto esteja só lá na Constituição, né? Para juízes, promotores, às vezes acontece isso, desembargador. Porém, para a advocacia esse teto não existe, né? Nós, na iniciativa privada, conseguimos fechar tantos contratos quanto nós pudermos atender, e aí a gente constrói uma equipe e o céu acaba sendo o limite. Doutor, a liberdade geográfica, que a Patrícia Jou sempre comenta comigo, a liberdade geográfica, ela é um ponto a favor do jovem, porque esteja onde ele estiver, ele com um celular, com um tablet na mão, ele trabalha? Eduardo, essa para mim é uma das maiores revoluções que aconteceu recentemente para a advocacia. Depois da pandemia, em que todo mundo passou a entender que era possível fazer as reuniões à distância, que era seguro, que o processo terminou de ficar eletrônico,
Hoje um advogado, ele não só pode trabalhar de qualquer lugar para atender onde ele reside, tem a sede do seu escritório, como também atender clientes de qualquer parte do Brasil, e isso se projetando inclusive nas redes sociais, utilizando o marketing. Tá bom. Lá da casa dele, do escritório dele, ele participa, faz audiência, papapá, patati, patotal. Agora, o network, o encontro, o estar, o conversar, o tomar um chopp também é muito importante para quem está começando. Isso nunca vai deixar de ser importante. Talvez os maiores contratos somente serão fechados assim, mas nem sempre na formalidade, né? Eu costumo dizer que a gente precisa estar presente em todo quanto é tipo de evento social, de batizado a velório, que a gente sempre vai ter oportunidade de dizer que é advogado para alguém. E eu ouço, não é de hoje, com frequência, das vicissitudes vividas pelos advogados. No caso de quem é jovem, é pior? Com certeza. Ou de repente quem está formado há 20 anos está passando dificuldade, não tem o mesmo gás. São dois extremos, mas que fazem parte de uma mesma carreira e que têm as suas particularidades. O jovem muitas vezes vai sofrer por ser desconhecido, por ter dificuldade de angariar seus clientes, às vezes tem profissionais do direito que, por estarem há mais tempo na profissão, não respeitam quem está chegando agora. Isso acontece, mas também o advogado mais experiente acaba tendo as dificuldades dele, como, por exemplo, a gente sempre vê acontecendo com a tecnologia. Doutor, é correto pensar que o esforço empreendido pelo presidente Sérgio Leonardo na questão do advogado dativo só resulta em benefício para o jovem advogado? Primeiro, tem um respeito à fila. Não é aquele velho conhecido do juiz que vai. Segundo, não dá para priorizar. Quem não for naquela hora vai para o fim da fila. Terceiro, e principalmente, agora tem um dinheirinho para pagar. Isso pode ser um empurrão que falta no sei que está começando? Sem dúvida. No interior, principalmente, a advocacia dativa é uma grande fonte de renda e de experiência para a jovem advocacia. Aquele jovem advogado que às vezes está com dificuldade de conseguir um cliente, ele começa a atuar nos processos como dativo, e aí faltavam duas questões a serem resolvidas, que foi o nosso presidente Sérgio que conseguiu resolver. A primeira, a impessoalidade na nomeação. Então agora, de fato, se não em todas, mas em grande maioria das subseções existe uma ordem que precisa ser seguida, o respeito em nomear o advogado que é daquela cidade, não ficar buscando advogado nas cidades vizinhas, que acabava atrapalhando também o trâmite, e o mais importante, que é o pagamento. Há muito tempo, há mais de década, nós não tínhamos aqui no estado de Minas Gerais o pagamento administrativo. A questão das pessoas de orientação sexual não hétero, eu tenho dificuldade para falar porque tem muita letrinha, mas eu vou ficar no LGBT. Mas vai para fora que está pegando o alfabeto quase todo. Ô, doutor, não que não existisse antes, o que eu sinto é que as pessoas estão se sentindo mais à vontade para ser o que são de verdade. E aí eu imagino dois cenários. Primeiro, o trato da advocacia com essa questão, que é muito séria e que precisa ser permanentemente preservada. Segundo, no trato desse espaço que o senhor tem de representante dos jovens, para dentro da advocacia garantir a essas pessoas igualdade de condições na diversidade. Bom, a OAB Jovem, ela cuida dos jovens e das jovens de uma maneira geral, aqueles que estão no princípio de carreira. Existem outras comissões temáticas dentro da OAB, aquelas que cuidam da advocacia negra, da mulher advogada, da mulher em situação de violência doméstica, da mulher em situação de violência de uma forma geral, da população LGBTQIA+, e a gente sempre trabalha em parceria com essas comissões, justamente porque os jovens estão em todas elas, né? Existem jovens que pertencem a essas populações dentro da Comissão AB Jovem também, e a gente sempre faz essa interseção para poder entregar o trabalho mais eficiente possível. Tem outra coisa, doutor, que eu imagino que pesa favoravelmente ao iniciante, que é esse carinho que essa gestão tem, também no plano federal, inclusive tem um representante mineiro lá no plano federal, que é o Marcos Aurélio Santos, a questão das prerrogativas. Para um advogado chegar numa delegacia, num fórum, numa emissora de rádio, qualquer lugar que ele chegar, é chegar sem medo. Sim. A defesa intransigente das prerrogativas é hoje um dos pilares que orienta a OAB de Minas Gerais, ao lado da interiorização e da valorização da advocacia como um todo. Hoje nós temos o maior e mais
profissionalizado sistema de defesa de prerrogativas que está sendo copiado, inclusive, por outras seccionais da OAB, Eduardo, de forma que hoje não fica um advogado sem um atendimento imediato. Às vezes, quando ele está lá numa delegacia de madrugada e está tendo seu acesso privado ao seu cliente, que está recolhido, ou seja, nesses momentos em que às vezes é difícil ter um contato, hoje não fica ninguém sem atendimento e isso empodera o jovem advogado. Doutor, eu também imagino que quem é da OAB, da direção da Ordem dos Advogados do Brasil, em qualquer estado, tem que ter os olhos e ouvidos permanentemente voltados para Brasília, porque aquelas comissões do Congresso Nacional estão borbulhando tentativas de alterar isso e aquilo. Tem alguma mudança legislativa em curso que preocupa? Bom, nós temos algumas que são de nossa proposta, né? E hoje nós conseguimos contar com o apoio de diversos parlamentares que são advogados e aí sentem na pele também diariamente, mas nós temos outras que normalmente são propostas por gente que quer criminalizar a advocacia, então querem que, por exemplo, o advogado demonstre a origem do valor que recebeu de pagamento de honorário do cliente. Não tem como o advogado saber de onde o cliente tirou aquele valor e isso aí vai privar, inclusive, o advogado do exercício da sua profissão, assim como o cliente, a pessoa, de uma defesa técnica de boa qualidade. Então sempre aparece, né? Por exemplo, agora quiseram também transferir ao policial a possibilidade dele fazer a própria defesa lá no âmbito do Tribunal de Justiça Militar, no âmbito administrativo, sem precisar de advogado, ou seja, como se ele fosse meio advogado, né, que ele pudesse ser advogado só em causa própria. São coisas que tentam minar a advocacia. Mas, de uma forma geral, a OAB, e isso é histórico, ela também tem sua força considerada dentro do Congresso. Graças a Deus. Ô, doutor, a OAB, sobretudo a de Minas, tem trabalhado em conjunto com outras instituições, Defensoria, Advocacia Geral do Estado, Ministério Público, tem? Sem dúvida. Aqui em Minas, o presidente Sérgio, especialmente, conseguiu retomar o relacionamento com as instituições de uma forma sem precedentes. Ele consegue manter um diálogo com o Tribunal de Justiça aberto e eficiente, assim como consegue não só se relacionar com o Tribunal de Justiça, mas com outras instituições, como o Executivo Estadual, como a própria Polícia Militar, que, num movimento inédito, expediu um POP para orientar todos os policiais, da mais alta patente até a ponta, a forma como conduzir na abordagem de um advogado, às vezes proceder a uma busca e apreensão, ou seja, a polícia disse o que está na lei, mas agora de uma forma que vai ter que ser seguida mesmo pelos milhares aí de policiais, enfim, e isso é inédito. E a propósito, o advogado tem algum tratamento diferenciado quando preso? Porque a prisão especial acabou, mas é o caso de algumas profissões, não é o caso do advogado? Sim, é o caso da advocacia enquanto ele não é condenado definitivamente. Então, enquanto ele está respondendo ao processo e é recolhido ali preventivamente, por exemplo, ele tem que ficar em uma sala de estado maior, que é um outro tipo de instalação para o recolhimento dele, isso ainda vige sim. Mas, repito, somente enquanto não é condenado definitivamente. Ô, doutor, então é isso. Quer dizer, a Ordem dos Advogados, ela atua com cursos, com palestras, com informações e apoio na hora que o jovem advogado precisa para ele poder deslanchar. Exatamente. Hoje, eu queria complementar aqui, porque muita gente pensa assim, não vou fazer parte do OAB porque lá só tem concorrente meu, esse pessoal está lá querendo tomar meus clientes, eu já não tenho muitos, né? Quando na verdade não é isso. Lá nós encontramos os nossos empregadores, os nossos empregados, parceiros e até sócios. Um dos meus sócios foi conhecido dentro da OAB Jovem, trabalhando no OAB Jovem. Porque, na verdade, né, doutor, sozinho a gente não tem a mesma força. O povo unido jamais será vencido. Exatamente. Eu queria que o senhor falasse mais também sobre essa questão da tecnologia, sabe? Eu achei que a gente passou por aí, mas passou pouco. Da importância dessa ligação direta do trabalho nos tempos de hoje. Um negócio que me ocorre, por exemplo, eu penso assim, um jovem advogado, na sua opinião, ele pode usar cegamente um chat como o GPT? Não pode ou deve conciliar? Acredito que a tecnologia, né, e a inteligência artificial principalmente,
não vai ser melhor do que um ser humano com uma inteligência artificial. Então, aquele ser humano que não recorre à inteligência artificial, ele de fato fica para trás da IA, mas nenhuma IA vai superar um ser humano, um profissional, com o auxílio da IA. E hoje o advogado ele tem que fazer uso, está aí para tornar nosso trabalho mais eficiente, otimizá-lo, racionalizá-lo, e a gente precisa usar assim. A gente não pode ter medo da tecnologia, até porque é algo irresistível. Ela já está aí e vai continuar avançando. Ô, doutor, os jovens advogados eles ficam com algum tipo de preocupação com essa persistente, renitente, histórica frase dita por muitos. Como é que o advogado tem coragem de defender uma figura dessa, uma pessoa dessa? Quer dizer, o advogado ainda gasta tempo, sobretudo nesse tempo de fake news, de muito ódio, de muita divisão do país, explicar que todo mundo tem direito à defesa? É uma premissa básica da democracia. Não existe democracia se todo mundo não tiver direito a uma defesa plena, ampla e em contraditório. Ou seja, pode ser provado por A, B, C, vídeo, foto, confissão. Aquela pessoa tem que enfrentar um processo em contraditório, garantindo a ampla defesa para legitimar aquela sentença condenatória que vem ao final. Nós tivemos um episódio no futebol recentemente que eu acho que dá para a gente trazer para uma conversa sobre justiça. Houve um enchente no Sul, os locais de treinamento e jogos de Grêmio Internacional inundados, esses times ficaram sem condição de competir. Aí, alguns clubes, a maioria, 15, né, falaram, não, vamos parar o campeonato pelo menos por 2 semanas. Esse é um princípio básico da justiça, doutor. A partir do momento que está todo mundo mais ou menos na mesma situação, vão competir? Se tiver todo mundo nas mesmas condições, sim. Mas se não estiver, a gente precisa criar mecanismos para que as pessoas que estão atrás estejam na mesma posição. E é aí da importância da defensoria pública, do advogado dativo, daquele que vai defender quem não pode pagar. Exatamente. Até porque não significa que o advogado é dativo ou que o advogado é jovem, ou que o número de inscrição dele é maior, é mais recente, que ele tem menos competência. Isso não é verdade. Depois que todo mundo passou na prova, no exame de ordem, todo mundo é advogado igual. O mais experiente ou da capital, ele não é melhor ou superior ao do interior ou mais novo. E por isso a defensoria é tão importante, por isso a atividade da advocacia dativa é tão importante, que vai levar a defesa de qualidade para aqueles que não têm quem os defenda. Até porque, doutor, assisti recentemente de novo o Advogado do Diabo, e tem uma hora lá que o espetacular, incomparável Al Pacino diz para o Keanu Reeves, que é advogado, por que você acha que está ganhando todas? Que ninguém ganha todas, não é, doutor? Ei, doutor? Há causas que são mais difíceis que as outras e nem sempre a gente atua para ganhar efetivamente. A gente atua para diminuir os danos, que é uma forma de vitória também. Agora, o dia que eu descobri que o senhor está fazendo uma prática cada vez mais recorrente, que é de retardar o processo para o tempo passar, pode ser correto, pode ser ético, pode ser do jogo, mas me irrita profundamente. Os bons advogados agora, quando eu sei que não tem jeito, eles vão enrolando até o homem morrer, doutor. Tem esse caso também. As mais variadas técnicas são várias, desde que feitas no plano... Desde que dentro da legalidade e da ética, a gente pode dizer que é válido. O senhor ainda pretende concurso para juiz, para promotor, ou encontrou seu caminho? Eu não sabia o que era advogar até começar a advogar. Aí normalmente é assim com a gente, né? A gente só tem uma vaga imaginação do que é a profissão. Eu, por exemplo, falo com muita frequência que se eu soubesse como era, o que é o tribunal do júri, teria feito direito para ser criminalista, para ter uma equipe para ler os processos, que é que eu tenho preguiça, e me deixar o teatro do tribunal comigo. O senhor é que área que atua? Eu hoje cuido do trabalhista e do imobiliário do escritório. O senhor percebe mais jovens chegando em que área? Será que cresce o olho tributário, que dá mais dinheiro? Sim, mas a porta de entrada hoje é o trabalhista, que tem trabalhador em todo canto. Inclusive, um amigo meu comentou comigo esses dias, olha, em época em que o desemprego está baixo, é ótimo, porque está sempre tendo entrada e saída de funcionário, então é sempre a clientela girando. Assim como os juizados especiais, as relações de consumo, que são processos que saem mais rapidamente. Doutor, o advogado, mais do que qualquer outro profissional, tem que respeitar a lei e tem que ser ético. Os tempos mudaram, né?
Rede social, Google, vale fazer publicidade do escritório? Com certeza, nós tivemos uma alteração recentemente, em 2021, para permitir de forma expressa a utilização das mídias sociais para promover a advocacia, promover o seu escritório. Porém, essas regras, apesar de terem flexibilizado, não tornaram uma abertura total. De forma que, ainda assim, aqueles princípios básicos da sobriedade, da discrição, da não ostentação precisam ser observados. Se o senhor vem dar uma entrevista na Itatiaia, prestação de serviço, falar sobre direito trabalhista e tal, ao final eu digo, doutor Paulo, o senhor quer deixar um contato? Não tem problema nenhum, né? O contato não, eu só não posso induzir as pessoas a irem para a justiça. Doutor, obrigado por participar desse episódio de Grandes Temas da Sociedade. Faz uma convocação para a turma jovem vir para a OAB. Com certeza. Você, jovem advogada e jovem advogado que está aqui assistindo a gente, que quiser participar da Comissão OAB Jovem, que é a porta de entrada da OAB de Minas Gerais, pode me procurar diretamente pelo Instagram da comissão, @oabjovem.mg. Nós não deixamos ninguém sem resposta, pode vir no direct mesmo, manifestar seu interesse. Também vou pedir licença para fazer uma convocação para o nosso encontro estadual da Jovem Advocacia nos dias 18 e 19 de julho, no Hotel Mercury, ali na Contorno. As inscrições podem ser feitas pelo site da OAB. Bacana demais. O doutor Paulo Henor preside a comissão em Minas e é vice-presidente da comissão do Conselho Federal de Advocacia. O homem não é brinquedo, não. Valeu, doutor. Obrigado, um abraço Eduardo. e até a próxima, gente!